Ou seja, Deus se manifestava de várias formas no meio do seu povo. Fique consciente disso, que Deus, o Senhor, está no meio da sua igreja, trazendo proteção. Em Mateus capítulo 16, o próprio Cristo disse à igreja, aos seus apóstolos, dizendo que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a mesma, ou seja, contra ela. As portas do inferno não conseguirá impedir a atuação e a ação da igreja, principalmente nesses últimos dias. Fique consciente de que o Senhor passeia no meio da sua igreja, identificando principalmente inormalidades, identificando principalmente boas qualidades da sua igreja, como está no verso 2 que diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Deus tem consciência do trabalho que você está desenvolvendo. Você que é pastor, você que faz parte dessa igreja, é um cooperador, é um companheiro de missão, é alguém que se doa, é alguém que faz o trabalho. Mas também eu quero me dirigir a você, também que tem uma chamada, tem uma habilidade espiritual, um dom espiritual, mas infelizmente você não coopera, você não ajuda, você não realiza, não faz, você se omite a fazer o trabalho do Senhor. Fique consciente de que o Senhor passeia no meio da igreja e que Ele conhece a intenção do teu coração, Ele te observa, Ele sabe o que você faz, Ele sabe também o que você não faz. Mas quando o Senhor está passeando no meio dos 7 castiçais de ouro, existe milagres, existe vitória, existe restauração, existe mudança. A igreja se fortalece porque a presença do Senhor está no meio da sua igreja. No verso 2 ele vai dizer que, além de conhecer as obras e o trabalho, ele também via a paciência e principalmente as afrontas daqueles que eram opositores da obra. Os líderes do trabalho da igreja sofreram muito para que o trabalho continuasse, para que houvesse continuidade no trabalho. Pastores que foram mortos, os apóstolos foram mortos, a igreja foi maltratada, foi perseguida, caluniada. A igreja teve seus períodos de oposição. Nos dias de hoje, eu também percebo que a igreja hoje está sendo perseguida de algumas formas. Em outros continentes, em outras nações, a perseguição mesmo é literal, onde os líderes são mortos, os pastores são mortos, são sentenciados porque pregam a palavra de Deus e não negam o nome de Jesus. Na nossa nação, existem algumas leis que estão sendo votadas no Congresso para tentar abolir alguns textos das Escrituras Sagradas que confrontam o pecado, a opção sexual de algumas pessoas, mas a própria Escritura está dizendo que Deus está no nosso meio e que nós estamos na palma das suas mãos e que nós devemos ser pacientes. Paciência é um dos atributos do fruto do Espírito Santo. A paciência é fundamental para você que está à frente do trabalho, para que você desenvolva o trabalho, para que você semeie nesse trabalho e tendo paciência para você mais tarde ver a colheita, ver a glória de Deus se manifestando nesse trabalho que você está à frente. Os homens maus sempre farão parte da trajetória da igreja. São aqueles que vão se opor, são aqueles que estarão no nosso meio, falsos irmãos, que não terão o mesmo pensamento da igreja, pensamento de crescimento, de desenvolvimento. Se levantará pessoas no nosso meio que serão desleais à igreja, desleais aos pastores,
desleais aos seus líderes, e a igreja sofre com relação a isso. Mas lembre-se que o Senhor está no meio da igreja, passeia no meio da igreja, ele está a par de absolutamente tudo, principalmente das afrontas, principalmente dos escárnios, principalmente da malignidade do coração de algumas pessoas que fazem com que a igreja sofra. E já para finalizar, ele diz: e pusertes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. O que falta para nós hoje, nos dias de hoje, é discernimento espiritual. A igreja de Éfeso foi fundamentada nas escrituras sagradas, na doutrina apostólica, nos ensinamentos do Senhor. Não era qualquer um, como nos dias de hoje, que nós abrimos a porta da igreja para deixar qualquer um pregar nos nossos púlpitos. É por isso que uma parte da igreja está doente. É por isso que uma parte da igreja está, infelizmente, adoecida, porque tem comido, infelizmente, comida estragada, capim seco, palha seca. Mas o pastor que tem cuidado com o ensinamento, com a doutrina do Senhor, é aquele que é bastante seletivo com relação àqueles que ele trará para a sua igreja para dar de comer ao seu rebanho. A igreja de Éfeso tinha essa percepção espiritual. Não era qualquer um que subia na tribuna e abria a Bíblia e dava qualquer coisa de comer para a igreja. Várias pessoas foram desmascaradas por causa dos seus ensinamentos, principalmente judeus ortodoxos que supostamente se convertiam a Jesus e que queriam introduzir as leis de Moisés na goela abaixo da igreja. E quando isto acontecia, a igreja estava acordada, apercebida sobre esses perigos que rodeavam a igreja na sua época, e eles eram desmascarados, colocados para fora, e o nome do Senhor era glorificado e a doutrina do Senhor era conservada no meio do povo de Deus. Então, pastores, vocês têm responsabilidade com a doutrina e com a palavra do Senhor. Um pastor bíblico é aquele que apacenta suas ovelhas com um bom pasto, como disse o salmista Davi no Salmo 23, diz: guia-me pelas águas tranquilas, leva-me ao pasto limpo. Ou seja, no Senhor, da palavra do Senhor, existe robustez, existe alimentação, alimento sólido, existe vida através da alimentação da palavra do Senhor. Seja bastante seletivo acerca das pessoas que você leva para a sua igreja, a igreja que você lidera, para que a igreja não seja contaminada, infelizmente, com certas teologias da hipergraça, certas teologias aí que, infelizmente, acabam sendo liberais e acabam desviando o foco das ovelhas do Senhor. Eu espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.